Que presença gloriosa. Boa noite, queridos, graça e paz. Você está com expectativa nessa noite? Sabia que Deus se move com expectativa? Deus anunciou Jesus milhares de anos antes dele vir. Isaías, 700 anos antes dele morrer na cruz, foi anunciado o que ele ia fazer. João Batista veio primeiro e anunciou o caminho. Se você está sem expectativa do que Deus pode fazer, querido, deixa eu te dizer, você está sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Como você, os que já são da casa, costumam ouvir falar, você não vai agradar a Deus simplesmente por dar um dízimo bem gordo, ou por vir todo o culto, se isso for feito sem fé. Hebreus 11:6 deixa bem claro, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário crer que Ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Se você não está crendo num Deus galardoador e recompensador, desculpe, mas você está sem fé. Tudo o que fazemos deve ser por meio da fé, queridos. Vir para a igreja, dizimar, ofertar, dar um abraço no irmão, falar algo, deve ser feito por fé. Porque sem fé não passa de um ritual morto e vazio. Aleluia! Falando em ritual, porque tem ritual morto e vazio e tem aquilo que nós fazemos segundo a palavra diz. E ontem tivemos uma tarde, final de tarde e começo de noite glorioso, queridos. Tivemos o nosso primeiro batismo do ano, batismo nas águas. 6 pessoas se batizaram. Foi algo assim maravilhoso. Meu Deus do céu. E no finalzinho ali rolou algumas dúvidas que foram sanadas, mas eu percebi claro como muitas pessoas com essas dúvidas. Não só para o batismo, mas para entregar a vida para Jesus, para o batismo com o Espírito Santo. Dúvidas que pairam a cabeça de alguns aqui e que vão ser sanadas nessa noite. Amém? Batismo. O que é batismo? A palavra batismo significa imersão, mergulho. Por isso que nós, evangélicos, nós não salpicamos água, não aspergimos água na testa. Porque gotinhas de água na testa não imerge. Imergir, eu estou bebendo mesmo, então eu vou fazer. Imergir é afundar. Tá vendo? O dedo está lá dentro. Sou eu que vou beber essa água, então tá tranquilo. Imergir fala de afundar. E representa algo que aconteceu dentro. O batismo não salva. Aleluia. Porque eu, como pastor, geralmente eu pergunto assim, você já é salvo? E a pessoa diz, sim, já sou batizado. Ei, o batismo é para o salvo, mas não salva. Que heresia, meu Deus do céu. Vamos lá para Marcos 16:16. Aleluia. Marcos, capítulo 16. Pode deixar aí, homem. Oxi. Marcos 16:16. Aleluia. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aqui são as últimas palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus. E Marcos 16:16 ele diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não for batizado será condenado. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não. É aquele que não crer. Porque todo aquele que crê, ele deve ser batizado, porque o batismo é uma expressão pública de fé. Mas e aquela pessoa enferma, que aceita Jesus nas últimas horas de vida, que não tem a oportunidade de descer as águas? E o ladrão da cruz, que estava ao lado de Jesus, que morreu e Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi batizado, mas foi salvo. Aleluia! E como uma pessoa pode ser salva? Vamos lá para Romanos 10. Romanos 10, versículo 9. Aleluia! Romanos 10, versículo 9. Aleluia!
Romanos 10:9 vai dizer assim: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se crê para a justiça. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia está deixando bem claro: eu creio com o coração e confesso com a boca. Dessa forma eu sou salvo. Foi como o ladrão da cruz que disse: eu creio que tu és o Filho de Deus. Dessa forma somos salvos. E o batismo é uma confissão pública disso que aconteceu dentro, da salvação que aconteceu. Porque quando a pessoa aceita Jesus como Senhor da sua vida, por fora não muda nada. Ninguém perde uns quilinhos. Coisa boa seria. Por fora é a mesma coisa, mas por dentro, 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Batismo é uma confissão pública de fé. Ah, mas se eu sou salvo só confessando, para que me batizar se eu não estiver nas últimas horas de vida? Aí não precisa abrir, mas Marcos 10, 32 e 33, em um determinado momento Jesus diz: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, ou não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante de Deus. Como eu disse ontem, para aquelas pessoas que estavam ali, não existe crente 007. Não existe crente só por dentro. Eu sou crente por dentro, mas por fora ninguém precisa saber. Ei, não existe, queridos. Crente é crente por dentro, por fora, de lado, deitado, em pé, agachado, no banheiro, fazendo as necessidades, trabalhando, estudando, em todo momento é crente, querido. Não deixa de ser crente em momento nenhum. Ou não é, ou é por completo. O batismo é uma confissão pública de fé. Mas uma dúvida que rolou ontem, que aconteceu ontem, que tem outros com essa dúvida. Será que eu estou pronto para me batizar? Ou outros, como eu já ouvi também, será que eu estou pronto para aceitar Jesus como Senhor da minha vida? Porque muitas vezes a gente pergunta: você quer aceitar Jesus? Eu não estou pronto. Ou já é crente, ama o Senhor, e a gente fala sobre o batismo com o Espírito Santo e a pessoa diz: não estou pronto. Será mesmo que eu preciso estar pronto para aceitar Jesus? Eu preciso estar pronto para ser batizado nas águas? Ou eu preciso estar pronto para ser batizado no Espírito Santo? Aleluia! Vamos ver o que a palavra diz. Efésios 4:1. Vai lá comigo. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios 4:1 vai dizer assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que estejam prontos e andem conforme foram chamados. Não, queridos. A Bíblia diz: andem de modo digno para o chamado que recebestes. Primeiro, nós somos chamados por Deus. Primeiro, nos tornamos filhos de Deus. E aí, depois, andamos em conformidade. Não é eu fico pronto para depois andar. Não existe, queridos. Senão Jesus não precisava ter vindo. Jesus veio pagar um preço que ninguém podia pagar. Jesus veio porque o homem não podia ter contato com Deus por ele mesmo. E ele veio pagar o preço dos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Hoje temos acesso a Deus pelo que Jesus fez. Não é pelo que nós fazemos não, queridos. Aleluia! Vamos para outro texto. Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Algumas páginas mais para frente.
Aleluia. Filipenses 2:12 vai falar assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação, com reverência e temor a Deus. Colocar em prática a salvação. Primeiro eu sou salvo, depois eu coloco em prática. Primeiro eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, depois eu pratico ou executo rotineiramente. Faço todos os dias. Como tomar café, que a gente toma café todo dia, ou a maioria, ou almoça todos os dias. É algo que a gente pratica todos os dias. Então a salvação deve ser colocada em prática todos os dias. Isso também explica muitas vezes, você pode olhar para uma pessoa, você não, que você não julga ninguém, amém? Mas outras pessoas às vezes vêm falar comigo e dizem assim, pastor, vou dar o exemplo do Rafa. Não é um exemplo real, tá? Mas tá aqui na minha frente essa careca lustrada, aí eu vou falar dele. As pessoas chegam para mim, não falando exatamente o nome dele, mas digamos que foi ele, chegam para mim, como pode o Rafa ser crente? Como pode dizer que ama a Deus com essas atitudes, pastor? É simples, querido. Não está colocando em prática a salvação. Não está desenvolvendo a salvação. Muitas vezes acha eu confessei Jesus como Senhor da minha vida, pronto. Não preciso mais fazer nada. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem disse? O diabo. Porque em Apocalipse vai deixar bem claro. Jesus, no meu nordestinês seria acochava, ou puxando a orelha, disse que aqueles que não mantêm suas vestes limpas, ou não se mantêm em santidade, podem ter o seu nome riscado do livro da vida. Misericórdia. E ele está falando com a igreja. Não existe isso de uma vez salvo, salvo para sempre. E também não é, pequei hoje, acabou, perdi a salvação. Como eu sei quanto tempo leva? Não dá para saber. Então, por isso, mantenha a reverência e temor a Deus. O que é temor? Misericórdia. Não quero pecar não para me afastar. Não quero magoar. Não quero trazer uma tristeza para o meu pai, não. Eu quero viver longe do pecado. Aleluia. Vamos mais um texto? Mateus 9:11. Vamos lá. Mateus, capítulo 9, versículo 11. Olha que interessante. Vamos ver duas falas de Jesus. Mateus 9:11. Aleluia. Mateus, capítulo 9, versículo 11. Vai dizer assim: quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, respondeu: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o significado disso. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar os justos, e sim os pecadores. Geralmente, uma pessoa que vem na igreja, mas não vive o evangelho, vive de qualquer jeito, é alguém que se acha o são, que se acha o top. Eu não preciso mudar. Eu não preciso de transformação. Mas aquele que quer mudar, ele vem e diz assim: meu Deus, eu tenho tanta falha. Eu quero ser transformado por esse Deus. Eu já vi tanta gente com casamentos destruídos sendo restaurados, eu quero que o meu seja. Eu já vi filhos retornando a casa, eu quero que o meu filho seja. Eu quero a transformação no meu lar. Quem acha que não precisa é soberbo. E aí a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Geralmente os crentes falam, e é verdade, está na Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente. Mas e Deus dizendo que é contra? Contra quem? Contra o soberbo. Aquele que acha que não precisa de mudança.
aquele que acha que não precisa de Deus, aquele que acha que não precisa da palavra. Meu Deus. Outro texto, algumas páginas à frente, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Jesus vai dizer o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Ei, Jesus está chamando quem está cansado. Jesus não está dizendo, não, pode vir só quando tiver perfeitinho. Quando não tiver pecado nenhum. Quando não tiver creca nenhuma, nenhum problema, pode vir. Não, esse não é Jesus, queridos. Jesus diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas ele não para aí. Ele diz, venham a mim e recebam do meu ensino. A gente vai sendo conduzido por Deus, vai amadurecendo a partir do ensino, queridos, da palavra. Não precisa abrir, mas João 3,3, Jesus falando com Nicodemos, ele falou, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Quem aqui nasceu do tamanho que está? Nasceu aprendendo a falar e a andar, a ler. Ninguém, queridos. Nascer de novo, quando entregamos a vida para Jesus, espiritualmente nascemos de novo, somos bebês espirituais também. E diferente do crescimento natural, não é com o passar dos anos que a pessoa se torna madura, não. Por isso que você pode ver uma pessoa que vem há 10 anos na igreja, birrento, arrumando confusão com todo mundo. Por quê? Porque não amadureceu espiritualmente. Porque maturidade espiritual vem com a prática da palavra, com receber o ensino de Deus e praticar. Eu tenho um filho de 5 anos, mas eu lembro quando meu filho tinha alguns meses de vida que não falava. Qualquer coisa que dava, ele começava a gritar, a espernear, porque era um bebê, não sabia se comunicar. Geralmente quando alguém nasce de novo, é desse jeito. Qualquer coisa, liga pro pastor, corre para alguém, meu Deus do céu, não sei o que fazer, é aquela... Se alguém fizer algo contra, já quer dar uma patada, não sabe andar em amor. Mas porque é bebê espiritualmente, não é porque não tem Jesus, é porque é um bebê espiritualmente. O problema é quando a pessoa tem anos de igreja, anos de crente e continua dando patada em todo mundo. Aí vai crescendo mais um pouquinho, criança é egoísta, quer tudo pra si. O brinquedo é meu. Aí tem lá 5 tipos de Homem-Aranha. Aí tem mais 5 meninos. Eles escolhem só um e brincam os 5 por um. Espiritualmente da mesma coisa. Pode ser que tenham pessoas que ainda estejam na infância, querem tudo pra si. Querem o pastor só para si. Querem que o louvor seja só para eles e não para Deus. Eita, glória a Deus. Aí vai crescendo mais um pouquinho, adolescência. Meu Deus, nariz em pé. Eu sei tudo. Ninguém precisa me dizer nada. Eu sei. Adolescente. Tem um livro, eu não lembro se tem no Verbo Shop hoje, mas Crescendo Espiritualmente, do irmão Reagan, que ele faz essa comparação. Porque às vezes nos achamos os maduros. Porque posso ter 5, 6, 7 anos de crente. Mas será que eu não estou com meu nariz muito empinado? Estou sendo um adolescente espiritual, em vez de um crente maduro que já deveria ser? E o crente adulto? É aquele crente que tem compromisso. Porque adulto não faz só o que quer. Adulto faz o que tem que fazer. Adulto trabalha de manhã, acorda de manhã para trabalhar. Muitas vezes não é porque gosta não. Porque queria estar deitadinho na cama. Mas porque tem um compromisso. Adulto não pensa só em si.
pensa nos outros. Glória a Deus. Aleluia. Quem não nascer de novo. E aí por isso que 1 João, vai comigo em 1 João 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Primeira João 1, 9. Primeira João 9 vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. O que é isso aqui? João, o apóstolo do amor, o apóstolo que diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ele sabia, ele foi inspirado por Deus, porque em momentos da nossa caminhada cristã, vamos errar, vamos pecar. E o que é que fazemos? Deus nos joga fora? Não, pedimos perdão. Confessamos o nosso pecado a Deus e Ele nos perdoa. Deixando bem claro, isso aqui não é uma liberdade para pecar, porque o crente ele não vive pecando. O pecado é um acidente de percurso. É aquele momento, aquele dia que de repente você acorda e você não tira o seu devocional, você não ora, você acorda tão agoniado, querendo fazer tanta coisa que esquece de Deus. E aí quando você vê, você pecou. Brigou com alguém, ou mentiu, ou fez alguma coisa errada e, meu Deus, eu não devia ter feito isso. E aí o que é que você faz? Pede perdão a Deus. Deus, Ele não está querendo pessoas extremamente perfeitas que não erram em momento nenhum, não, queridos. Deus quer pessoas com coração sincero, que quando erram, percebem logo e pedem perdão. Pessoas que não ficam errando o tempo todo, mas que procuram ficar atentos. Eu não posso fazer isso. Eu não posso viver nesse pecado. Pessoas que se estão sofrendo com um pecado corriqueiro, vão procurar alguém mais maduro. Vão pedir ajuda, vão abrir o coração. Aleluia! Totalmente prontos para fazer tudo o que Deus quer da gente, nós nunca teremos não, queridos. Nós vamos sendo aperfeiçoados dia após dia, dia após dia, dia após dia. Vai ter dia que vamos errar, mas devemos levantar nossos olhos para Deus, pedir perdão e retomar a caminhada. Amém. Vamos para mais outro texto, Romanos 6. Aleluia. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 7. Romanos 6, 7 vai dizer assim: porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque, ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, da mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Paulo disse: você não permita que o pecado domine o seu corpo. Então a oração do tipo: Deus,
faz com que esse pecado não me domine, não é bíblica. Porque Jesus morreu para que o poder do pecado sobre a vida do crente fosse anulado. Então agora é o crente que decide não pecar mais. É o crente que diante de uma tentação diz, eu não vou pecar. Não é Deus que joga um pozinho mágico e você para de ter o desejo errado, não. Você pode ter 50 anos de cristão, você vai continuar sendo tentado pelo diabo. Por quê? Porque nosso corpo mortal ainda não foi transformado. Os desejos da carne ainda estão lá, mas nós os mortificamos pela palavra de Deus. Não consigo parar de... Isso é inspirado, gente, tenho certeza. Não consigo parar de ver mulher. Passa uma mulher perto de mim, eu não consigo não virar o rosto. Isso é o diabo lhe tentando. Como é que você faz? Não consegue de jeito nenhum? Tenha um amigo, tenha alguém que diga, estou sendo tentado. Tenha alguém que possa puxar a sua orelha. Preste conta a alguém. Homem não fica olhando para a mulher alheia não, queridos. Pelo menos um homem cristão não. Um homem do mundo, caba safado, aí olha para a mulher dos outros. Mas um filho de Deus não. Porque ele entendeu, se for casado eu tenho um aí e já basta, é mais do que suficiente. Se não sou casado, se guarda para a que vai vir. Da mesma coisa a mulher com o homem. O pecado não tem domínio sobre o crente não, só se o crente quiser. O diabo vai soprar no ouvido, faz isso, faz isso. E eu e você temos a escolha de dizer não. Eu lembro lá em Caxias, aconselhando um rapaz que estava envolvido com pornografia. E eu disse para ele, quer fazer uma desintoxicação disso? Todo dia, acordou, lê Romanos 6. Romanos 6 e Romanos 8. Romanos 6 e Romanos 8. Que vai falar que o poder do pecado acabou. Porque a fé vem pelo ouvir, queridos. Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho fé para vencer esse pecado. A fé vem pelo ouvir. Está com problema em alguma área? Procura na palavra de Deus o que ela diz sobre isso. E lê, relê, lê mais uma vez, lê mais um pouquinho. Não tem desculpa, queridos. Aleluia. Vamos para mais um texto? 1 Pedro 1,13. Aleluia. 1 Pedro 1,13. Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vai dizer assim, 1 Pedro 1, 13. Aleluia. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhas outrora, quando viviam na ignorância. Somos nós que não permitimos que o mundo nos diga como viver. Um exemplo bem simples. A pessoa tá assim, uns quilinhos acima do peso, precisa fechar a boca para conseguir emagrecer. Se ficar no Instagram vendo foto de comida o dia todo, não vai parar a fome. Aí faz como os irmãos aqui, que aqui tem um grupo de corredores, viu, gente? Tem o Rafa, tem o Rob, tem o Jonas ali. Eu vou seguindo o caminho. Aí o Jonas outro mostrando, meu Deus, olha minha pesquisa aqui no Instagram. Só coisa de corrida. Porque tá tendo um foco para algo.
Agora, alguém que quer correr, que quer fazer alguma coisa. Ah, eu quero sair de casa para ter disposição. Mas fica só Netflix, Netflix, Netflix. Não muda, queridos. Porque tudo começa nos nossos pensamentos. Romanos 12:2 vai dizer: não tomem a forma desse mundo, mas renovem a vossa mente, para poder experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que tem crente que vive como se fosse crente? Porque não está renovando a mente. Porque não está lendo a palavra. Porque não está renovando os pensamentos pela palavra. Renovar os pensamentos pela palavra é aquilo que Deus disse a Josué lá em Josué 1. Não deixe de meditar. Meditar é pensar, e pensar de novo, e pensar mais um pouco. Se eu leio a Bíblia, mas 2 segundos depois eu não lembro nem o que eu li, eu não estou meditando. Meditar é, se eu faço meu devocional de manhã, por exemplo, li um versículo. Chegou metade da manhã, eu tento trazer à memória aquele versículo. Chegou a hora do almoço, eu penso mais um pouco sobre aquele versículo. Meditar é a mesma coisa de ruminar. É como o boi e a vaca, que tem lá 2 estômagos. Come a grama, come, vai para um estômago. Depois volta para a boca para comer mais um pouco. A gente lê o versículo da Bíblia, coloca para dentro, depois traz a memória de novo, e traz de novo, e traz de novo. Isso é meditar na palavra. A palavra vai ficando viva dentro de nós. Agora, se eu estou com um problema com mulher, mas eu só fico pensando em mulher o tempo todo, só fico olhando o Instagram de mulher, nunca vou ser liberto disso. É uma decisão nossa, queridos. Não adianta falar Deus faz, Deus muda, não. Ele já enviou Jesus. Jesus já quebrou o preço do pecado. Já pagou o preço do pecado e quebrou o poder do pecado sobre nós. Agora nós decidimos viver o que Ele tem ou não. Como filhos da obediência. Estejam vigilantes. Estejam atentos. Aleluia! Continuando no versículo 15, vai dizer assim: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos santos da mesma maneira em todas as vossas atitudes. Deus quer eu e você santos, queridos. Santo não é perfeito, é separado. Santo é alguém que escolhe não fazer aquilo que não agrada a Deus. Santo não é o perfeitinho. Santo é todo filho de Deus que decide viver para Deus. Viver para Deus não é ser pastor, viver 24 horas na igreja. Viver para Deus é eu sair de manhã para o trabalho. E eu vou cuidar minha mente, eu vou cuidar meus olhos. Eu não vou fazer falcatrua. Eu não vou mentir. Esses dias eu ouvi uma história de uma pessoa que Jesus dos crentes. A pessoa chateada porque queria que a outra saísse um pouco mais cedo do trabalho para fazer algo junto. Disse assim, não, tu não trabalhar meia hora não tem problema não. E ainda foi reclamar para o outro, não, fulana não quer sair meia hora mais cedo, o chefe nem vai saber. Ela trabalha em home office, então se ela não trabalhar meia hora não tem problema. Sabe como chama o nome disso? Roubo. Porque você vendeu seu tempo para o empregador. E se seu tempo é de 1 hora até tal hora, você só sai mais cedo se for combinado. Se não é roubo, queridos. Entende que pequenas atitudes podem fazer a gente não viver o que Deus tem? Se eu minto, eu não estou sendo obediente a Deus. Eu não estou vivendo o meu evangelho. A questão não é, será que eu vou estar pronto? A questão é, eu estou fazendo minha parte? Os que desceram as águas ontem, eu tenho certeza que eles estavam no momento certo para descer as águas. A questão agora é, tenha um compromisso de viver o evangelho. De viver o que Deus tem. Se pecardes, pede perdão. Se aconselha, fala com alguém.
mas não vive preso ao pecado, não. Aleluia. O versículo 22. Olha o versículo 22, que coisa linda que tem. Diz assim: considerando, pois, que tendes a vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo coração. Como é que Pedro fala que vamos ter a nossa vida purificada? Pela obediência à verdade, ou obediência à palavra. Como eu vou obedecer àquilo que eu não leio e não sei? Isso aqui, queridos, é o melhor alimento que você pode ter. Isso aqui é a verdadeira coisa que vai mudar a sua vida. Como eu já falei aqui algumas vezes, nada contra quem faz, tá? Mas nós não fazemos. Por que você não vê nossa igreja fazendo, por exemplo, campanha da prosperidade? Venha 7 dias para ser próspero. Por que não acontece assim? Porque o que vai lhe prosperar é sua obediência à palavra. Quando Deus falou a Josué, ele falou: seja forte e corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a tudo que está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho. Quer ter mudança na sua vida de fato? Obedeça a palavra. Faça o que a palavra diz. Tenha uma atitude. Não seja o crente Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Seja moldado pela palavra de Deus. O que era velho passou. Decida viver o novo. Decida viver o que Deus tem. Decida ser obediente à palavra. Decida amar a palavra mais do que sua esposa ou seu esposo. A oração que eu fazia por mim, quando estava solteirão, doido para casar, era: Deus, que o Senhor me mostre uma mulher que ama mais o Senhor do que a mim. A oração que eu faço pelo meu filho pequeno é: que você tenha uma esposa que ame mais a Deus do que você. Porque esse é o certo. Se o marido ama mais a Deus do que a esposa, ele nunca vai desprezar a esposa. Porque se ele ama muito a Deus, de verdade, ele vai ver que a palavra de Deus diz: maridos, amem a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O marido, ele tem que se sacrificar por sua esposa. Como eu já disse aqui, tem uns que dizem assim: não, eu já trabalhei o dia todo, já me sacrifiquei. Trabalho não é sacrifício. Trabalho foi Deus que deu e é bênção. Sacrifício é: eu gosto muito de fazer tal coisa, mas minha esposa não gosta. Então eu vou deixar de fazer por conta dela. Ou minha esposa quer tanto uma coisa, mas eu quero outra. E assim, não é nada ilícito. Poxa, eu vou deixar de fazer hoje para agradar ela. É saber o que será mesmo que minha esposa quer, que minha esposa deseja. Não é atropelar, é minha vontade. Eu sou o homem, sou cabeça. É minha vontade. Não, não é assim não, queridas. Do mesmo jeito, se a mulher ama mais a Deus do que o próprio marido, ela vai ver: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E submissão não é ser capacho não, gente. Submissão é entender que estão juntos numa mesma missão, que vão andar juntos. Não é ser aquela mulher rixosa que o marido prefere fazer hora extra do que entrar em casa. Porque se chegar em casa... Aí Provérbios diz: ninguém aguenta mulher rixosa não, porque é como uma goteira na cabeça. Mulher sábia faz o quê? Pode o dia ter sido punk, mas deixa o homem chegar, deixa ele ter aqueles 2, 3 minutinhos na caixa do nada, que o homem precisa, assim, dá um... E aí, amor, vem cá, preciso conversar com você. E fala da maneira certa. Não fica... Eu conto geralmente esse exemplo no culto de casais. Estou já terminando. Mas Deus falou para falar hoje, vou falar. Um pastor lá de São Paulo, que é taxista, e passou um bom tempo, anos, com o sofá rasgado. E todo dia a mulher pedia: tem que comprar um sofá novo, tem que comprar um sofá novo, tem que comprar um sofá novo, tem que comprar um sofá novo. Aquele negócio: tem que comprar um sofá novo, tem que comprar... E ele já estava... E aí chegou um dia que ela disse assim:
Se não comprar um sofá novo, eu taco fogo nesse. E ele disse, taque, a gente nunca mais compra um sofá. E brigaram. Ele saiu para trabalhar. E aí, em determinado momento da tarde, ela liga para ele. Sim. Amor, tá com corrida? Não, tô não. Vem aqui para casa que eu quero. Tem menor de idade aqui, então os casados entenderam, né? O marido, agora, no meio da tarde assim, foi. Chegaram lá, fizeram as coisas felizes de casal. E ela olhou para ele assim e disse, amor, eu queria tanto um sofá novo. Ele disse, vamos comprar agora. E vamos comprar também uma poltrona. Compraram um sofá e uma poltrona. Enquanto a mulher estava rixosa, quero. Não conseguiu nada. Mas quando foi sábia, a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola com as suas palavras destrói. Que sejamos sábios, queridos. Que decidamos viver a palavra. Praticar a palavra. E pode vir chuva, pode vir vento, pode vir temporal. Mas a casa está firmada sobre a rocha. E não vai cair. Amém. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia.